Olá, estudante da Digital Innovation One. Bem-vindo a mais uma aula do curso de Collections. Nessa aula nós vamos aprender um pouco mais sobre a interface List, ok? Então, a interface List, ou melhor, Java Util List, nome completo, ela possui algumas implementações interessantes que nós vamos ver. Ela possui, na verdade, várias implementações, mas vamos focar apenas na implementação ArrayList, que é uma implementação talvez a mais conhecida e mais comum de ser utilizada da API de Collections, e também a interface Vector. A principal característica da Java Util List é que ela garante uma ordem de inserção. E ela basicamente, a implementação ArrayList, pensando especificamente na ArrayList, ela basicamente é a mesma funcionalidade que os arrays possuem nativamente, só que de forma dinâmica. Ou seja, se você quiser adicionar ou remover índices do seu ArrayList, você consegue fazer isso dinamicamente, sem a necessidade de estar manipulando várias e várias operações de criação, remoção, criação, destruição de arrays na sua memória, que é o que você faria se você estivesse trabalhando com os arrays estáticos. A ArrayList, ela permite a adição, atualização, leitura e remoção de índices, ou seja, de itens da sua lista, de forma muito simples e sem nenhum tipo de regra mais complexa, diferentemente de outras interfaces que a gente vai conhecer durante o curso. E ela também possui a possibilidade de você mudar a ordenação da sua lista através do uso de comparators. A gente vai ver isso no código como funciona e fica muito mais fácil de entender. Eu não sou muito fã de mostrar teoria e sim mais código, então vamos direto para a nossa ideia. Então vocês podem estar vendo aqui o meu IntelliJ, ok? Eu vou criar uma nova classe e vou chamar isso de example list. Vou dar um ok, vou adicionar. Example list não é legal. Vamos renomear isso aqui example list. E dentro da minha example list, eu vou ter um método padrão, o método main, para a gente brincar um pouquinho aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer para começar a utilizar uma lista é instanciar ela. Então nós vamos dizer que nós queremos uma lista do tipo string. Nós precisamos importá-la. Importando do pacote Java Util List, sempre preste muita atenção nisso para você não utilizar listas diferentes com funcionalidades diferentes do que a gente está vendo aqui e acabar se confundindo. E nós vamos dizer que isso aqui é uma lista de nomes, como se fosse uma chamada de sala de aula. E nesse exemplo nós vamos começar com o ArrayList. Então o ArrayList, nesse exemplo nós vamos começar com o ArrayList. O primeiro passo é adicionar alguns nomes nessa nossa lista. Então nós temos uma lista de strings, textos. Nós queremos adicionar alguns nomes nessa nossa lista de nomes. Então a gente possui alguns métodos interessantes, mas o primeiro método que nos chama a atenção é o método add, que recebe uma string como parâmetro. Então nós podemos adicionar alguns nomes aqui, como Carlos, Pedro, Juliana e os tradicionais Maria. Não é um bom exemplo se não tivermos isso. E João. E a gente pode fazer uma operação simples aqui para começar a testar o nosso código, para exibir a nossa lista no nosso console. Então, pressionando aqui no botão de execução do IntelliJ, nós podemos ver aqui no nosso console a nossa lista. Carlos, Pedro, Juliana, Maria e João.
exatamente na mesma ordem que a gente colocou. A primeira coisa que a gente pode querer fazer é ordenar de forma alfabética. Acho que fica muito mais legal a gente ter uma ordem alfabética. Então a gente pode... Se a gente utilizar a API padrão do Java, a gente tem aqui os collections, na classe collections, uma série de métodos utilitários, a classe collections também do Java útil. Nós temos o método sort. A gente pode vir aqui e chamar o método sort passando uma lista de nomes. Vamos colocar novamente um systemout e ver a diferença. Notem que a diferença ela foi pequena porque a gente já tinha uma lista, uma ordenação muito regrada aqui. Mas nós podemos notar que o Carlos é o primeiro das duas situações, mas nós temos o João, a Juliana, a Maria e o Pedro depois. O João, normalmente, na nossa primeira lista, ele era o último. A gente pode colocar, por exemplo, um nome aqui no meio, nomes.dd, vamos chamar de Anderson. O Anderson começa com A logo, então ele deve ser o primeiro na nossa lista. Então, Anderson, Carlos, João, Juliana, Maria e Pedro. Esse é um primeiro exemplo de como você pode fazer ordenação. A gente vai focar mais na ordenação depois através do uso de comparators. Okay? Mas uma ordenação simples por texto, que é como a gente está fazendo aqui, simplesmente chamando collections.sort. A gente pode aqui introspectar através da nossa ideia, a gente vai ver se a gente der um contraespaço aqui nos nomes, na nossa variável nomes, nós podemos notar uma série de métodos que são funcionalidades que nós temos através da interface list. O primeiro método que eu gostaria de mostrar para vocês é o método set. O método set, ele recebe um inteiro, que é o índice, e o elemento. O que isso quer dizer? A gente vai alterar o método set, é o método de atualização, a informação dada na posição que a gente argumentar, com o valor que a gente argumentar. Então, digamos que a gente queira trocar Juliana por Larissa na nossa lista. O Carlos, o Pedro, a Juliana, o Anderson, a Maria e o João, eles estão nessa sequência. A Juliana está na posição 2. Por quê? 0, 1, 2. Sempre tenha isso em mente. Uma dica. Listas, arrays, em Java, começam com 0. Posição 0. Nunca posição 1. Posição 0. Então, o terceiro elemento está na posição 2. O quarto elemento está na opção 3. A Juliana está na posição 0, 1, 2. Só que como ela é ordenada, quando a gente chamar o set, ela é reordenada nesse ponto, quando a gente chamar o set, a Juliana não vai mais estar na posição 2, ok? Ela vai estar na posição 3, 0, 1, 2, 3. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar antes da ordenação, vamos chamar o set, para a gente ver o comportamento nas duas situações. Então, antes da ordenação, nós temos que considerar a posição 2. Então, a gente vai chamar 2, passando Larissa. Então, nós queremos que Juliana agora vire Larissa. Se a gente executar o nosso código agora, veremos que a Larissa está na posição 2. Vamos fazer o seguinte, para facilitar o entendimento, vamos colocar esse systemout aqui. Nós vamos ver a diferença. Notem que no primeiro momento nós temos Juliana na posição 2. Na posição 0, 1, 2, agora nós temos o valor Larissa. Se a gente fizesse isso depois da ordenação, o que vai mudar agora é a posição 2. Depois da ordenação será João. Nós vamos trocar para
criatividade nenhuma agora para nomes, deixa eu pensar. Wesley. Vamos executar aqui. Notem que agora na posição 2, Wesley, e não mais Larissa, ok? Então essa é a funcionalidade do método set. Então nós já conhecemos o método add, que simplesmente coloca um nome na nossa lista, adiciona um item na nossa lista. Nós também atualizamos pela posição, nós ordenamos e nós atualizamos novamente pela posição depois da ordenação. Agora, o que a gente pode ver mais aqui? Nós temos alguns outros métodos interessantes. Um outro método muito interessante é o método remove. O remove ele possui duas implementações. Ele recebe um índice e recebe um elemento. Nós vamos testar os dois. O remove que recebe um índice, ele vai remover o elemento dado o índice que a gente passar. Então, se a gente está na posição passar o índice 4, vamos mostrar aqui novamente o nosso resultado. O índice 4, após a ordenação, 0, 1, 2, 3, 4. É esperado que na execução desta linha, o nome Maria não exista mais. Opa, deu certo. Então, o nome Maria sumiu. Por quê? Porque a gente removeu o índice, o elemento do índice 4. Nós também temos o método remove, ele também recebe cadê o outro método remove? Vamos fazer assim, no remove. Ele recebe também um objeto, que é o elemento em si que a gente tem na lista. Então, digamos que nós queremos remover o Wesley da lista. Nós podemos executar novamente o código, pressionando este botão no IntelliJ. E nós vamos notar que, então, o Wesley, que estava na posição 0, 1, 2, eu vou fazer todas as vezes isso para a gente praticar, ok? 0, 1, 2, na posição 2, agora na última lista que a gente está mostrando após a remoção, o elemento Wesley não existe mais na lista. Vamos continuar vendo os métodos interessantes que a gente tem aqui. Um outro método muito importante é o método get, que recebe um inteiro, que é o índice. O método get ele vai retornar para uma variável o elemento dado o índice que a gente passar. Então, digamos que a gente queira retornar o Carlos. 0, 1, posição 1. Vamos mostrar o console. E no console nós vamos notar que o elemento Carlos vai aparecer. O get tem algumas coisas interessantes, bem como o set também tem. Se, por exemplo, nós colocarmos um índice que não existe, por exemplo, nós temos aqui Anderson, Carlos, Larissa e Pedro. Posição 0, 1, 2, 3. Nós não temos posição 4 nesse ponto. Se nós colocarmos o valor 4, nós vamos ver um erro que é muito comum trabalhando com arrays e com collections, que é o index out of a bounds exception. Ou seja, a gente tem um tamanho de 4, ou seja, nossa lista possui 4 elementos, 0, 1, 2, 3, e nós estamos buscando o elemento 4, o que não é possível, porque o elemento não existe. Então, a gente está vendo um erro aqui. Se, por exemplo, nós colocarmos um número negativo, nós também teremos esse erro. Índice menos 1, 4. Nós podemos colocar aqui o elemento 3, porque nós temos 0, 1, 2, 3, já que nós temos um tamanho de 4. E é o Pedro, que é o último elemento da nossa lista.
Ah, Wesley, mas como é que eu posso saber quantos elementos a minha lista tem? Nós temos um método para isso. Nós temos um método booleano, aliás, inteiro, que retorna um int, que é o tamanho nomes.size. Nós podemos colocar isso no console também. O size retorna um número inteiro dizendo quantos elementos temos na lista. Se nós olharmos aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 elementos, 4 posições. O size vai retornar para nós quantos elementos tem na nossa lista. Agora, se nós removermos algum elemento da nossa lista, vamos remover aqui a Larissa, é esperado que tamanho receba nomes.size é esperado que o tamanho agora não seja mais 4, seja 3. Vamos continuar vendo aqui o que nós temos mais de métodos interessantes aqui na nossa implementação de list. Nós temos vários métodos, na verdade eu encorajo vocês a passarem o olho em cima de todos esses métodos, trocarem algumas figurinhas com esses métodos, lerem um pouco sobre a documentação, até porque a gente não tem como passar em todos eles. Mas o que a gente pode fazer é, por exemplo, conhecer os métodos, o método clear, o método contains e os métodos indexOf e exempt. Vamos passar neles. O método contains retorna um booleano para se tal elemento existe ou não na lista. Então, a gente está perguntando boolean tem Anderson. O que a gente está fazendo é lista. O elemento Anderson existe na lista? A nossa lista vai retornar para nós um booleano true ou false, dizendo que sim. Mas digamos que nós estamos procurando o elemento Fernando. Tem Fernando. Tem Fernando na lista? Não tem Fernando na lista. Opa, isso não vai dar certo. Não tem Fernando na lista. Vamos executar. Ele vai retornar para nós falso. Nós temos um método exempt, que não recebe nenhum argumento. Ele simplesmente retorna um booleano, lista está vazia. Ele vai retornar um booleano true se a nossa lista estiver vazia ou falso se ela não estiver. A nossa lista possui elementos. Nós temos 3 elementos. A última contagem que nós temos é 3 elementos. Então, nós teremos o retorno false. Vai aparecer mais um false aqui. Mas a gente pode utilizar, por exemplo, o método clear para limpar a nossa lista. Então, o método clear ele simplesmente limpa tudo que tem na lista. É como se ele removesse cada elemento da lista, fazendo com que o último resultado, que antes era falso, vamos fazer um call aqui, o código, e a lista vai estar vazia, fazendo com que a última resposta seja true. Vamos lá para o meio para a gente facilitar o nosso trabalho aqui. Uma outra funcionalidade bem legal que nós temos aqui é o método indexOf. Nós passamos um elemento para ele e ele nos retorna um inteiro posição.
Nós queremos saber, por exemplo, se o nome, um nome que existe aqui, Carlos, existe na lista, qual é o índice do nome Carlos na nossa lista. Então a gente vai fazer a chamada do indexOf, que vai retornar para nós o índice do elemento Carlos na lista. A gente pode mostrar aqui. Então, depois de Pedro aqui, nós vamos notar que vai aparecer um número aqui. Número 1, ou seja, 0, 1, o índice de Carlos na lista. Agora, digamos que a gente procure por um outro nome. Vamos procurar pelo nome Wesley novamente. Nós vamos notar que a gente vai ter um -1 aqui. Por que isso? Porque o nome Wesley não existe na lista. Então, o indexOf, quando não reencontra o elemento na lista que a gente está pedindo, ele nos retorna um -1 dizendo, ó, esse elemento não existe. Ok? Então, uma rápida revisão. Nós criamos uma lista, instanciamos um ArrayList, nós adicionamos vários elementos na nossa lista, nós mostramos esses elementos no console, nós alteramos o elemento 2, que antes era Juliana, para Larissa, nós reordenamos por ordem alfabética, nós novamente alteramos o elemento 2, que depois da ordenação se tornou depois da ordenação se tornou o Wesley, nós alteramos a posição 2 para o Wesley, nós removemos o índice 4, nós removemos o índice Wesley, ou seja, nós podemos remover por índice ou por elemento. Nós removemos também o nome, nós retornamos o nome da posição 3 e mostramos ele no console. Nós retornamos a posição do elemento Wesley, que não existe, retornando -1. Nós retornamos o tamanho da nossa lista. Então, nós contamos quantos elementos a nossa lista tem e retornamos ele. Nós removemos o elemento Larissa e contamos novamente. Nós checamos se existe um elemento chamado tem Anderson. Nós chegamos se existe um elemento chamado tem Fernando. Nós verificamos se a nossa lista está vazia. Nós limpamos a nossa lista e verificamos se ela está vazia novamente. O que deve estar, porque ela foi limpada na operação anterior. Nós temos vários métodos aqui que a gente pode brincar, mas a gente vai focar agora em duas formas de fazer uma navegação, ou seja, passar em cada um dos elementos e executar um código. A forma imperativa mais comum é o uso do for each. Se você lembra dos arrays, nós usávamos aquela estrutura de for mais nativa, mais padrão possível, atribuindo uma variável de controle e fazendo uma interação e fazendo uma adição naquela variável de controle para navegar em cada uma das posições do array. Quando você trabalha com listas ou qualquer outra collection, você pode utilizar o for each para fazer a navegação nessa lista. O for each é muito simples. É o for que recebe dois argumentos. O primeiro argumento é a declaração de uma variável que não pode estar já existindo no escopo. Então, se nós já temos uma variável nome em algum lugar aqui, que eu não estou encontrando, está aqui. Vamos chamar de nome da linha, ou nome do item. E aqui o segundo argumento é a lista que nós temos. É uma estrutura de for, ela tem um corpo. Então, dentro deste corpo, ele vai executar para cada um dos elementos da nossa lista.
Nós vamos colocar aqui o nome do item para mostrar no console. E nesse momento nós vamos ver que nada vai acontecer, porque a nossa lista está vazia. Então vamos mover o nosso código para antes do clear. E nós vamos notar que todos os nomes serão colocados no console. Anderson, Carlos e Pedro. Vamos fazer uma formatação mais legal aqui, para facilitar o entendimento. Nós vamos notar os 3 nomes aparecendo ali. Olha lá. Essa é a forma mais genérica, padrão possível de você interar dentro de uma lista, dentro de um conjunto, dentro de uma coleção. Existem outras formas, mas a gente vai conhecer mais para frente. Eu só quero me concentrar em mais apenas uma forma nesse momento, que também é uma forma bastante imperativa. A String APIs, que a gente vai ver mais para frente, provém formas mais legais de a gente fazer isso. Mas nesse momento, vamos nos concentrar naquilo que é mais imperativo, que é mais nativo e mais comum na linguagem. Se nós colocarmos aqui no nosso Ctrl espaço, nós vamos ver que existe um método chamado iterator, que retorna um iterator de string. Esse cara, iterator, string iterator, ele pode ser importado também da Java Util. E o método iterator ele pode ser navegado através, o objeto iterator pode ser navegado através de um while. O iterator provém 2 métodos bem interessantes. O primeiro é o hasNext, que retorna um booleano true sempre que existir mais um elemento na lista. A gente pode fazer um system.out.println e o método, o objeto iterator também retorna o objeto através do método next. Então, os 2 métodos principais aqui, hasNext retorna um booleano true ou false. Sempre que existir mais um objeto no nosso iterator, mais um item da nossa coleção no nosso iterator, ele vai retornar true. E ele só vai retornar false quando você já iterou todas as posições da sua coleção. E o método next retorna o objeto que você está iterando naquele momento. No nosso caso, uma string. Nós vamos colocar aqui a mesma formatação, mas vamos colocar aqui mais 2 esquinhos para a gente poder ver a diferença. Então, nós notamos aqui, nós temos os 3 elementos. Desculpa, os 3 elementos são iterados através de uma estrutura de for e mais 3 elementos através de uma estrutura de while. Ok? Então, para finalizar essa aula, vamos revisar o que a gente tem aqui. Nós extensiamos nosso ArrayList. Nós adicionamos a nossa lista através do método add. Nós atualizamos pela posição 2 para o nome Larissa. Nós reordenamos a nossa lista através de ordem alfabética. Nós atualizamos novamente a posição 2 para o Wesley e removemos a posição 4. Também removemos a posição do elemento Wesley. Nós retornamos para uma variável o elemento do item 3, da posição 3. Nós checamos também as regras de index of bounds here. Nós verificamos o índice da posição do elemento Wesley. Nós retornamos o tamanho da nossa lista. Nós removemos o índice, o elemento da posição onde o elemento Larissa, a posição do elemento Larissa. Retornamos novamente o tamanho. Checamos se existe um nome Anderson na nossa lista. Checamos se existe um nome Fernando na lista. Verificamos se a nossa lista está vazia.
Teremos de duas formas diferentes, através da operação for each nativa da linguagem, ou através de um while no objeto iterator. Limpamos a nossa lista, verificamos se ela está vazia novamente, e todas essas etapas nós mostramos no código. O próximo passo é a gente verificar a outra implementação, que é o vector, que é muito semelhante, mas tem algumas coisas diferentes aqui que a gente tem que se preocupar. Primeira coisa, a gente dá uma olhadinha na implementação da classe vector, que é uma implementação de list aqui no nosso JDK. E nós vamos ver que existe basicamente alguns métodos aqui legais e tal, mas a gente vai focar, a gente tem um size, um empty, a gente vai focar o contains, o indexOf, a gente vai focar nos métodos padrões aqui que a gente tem. Para facilitar o tempo aqui, eu já criei um elemento, um exemplo de vector, onde nós estamos instanciando da mesma forma que a gente estava instanciando o ArrayList, só que agora a gente está instanciando vector. A gente adicionou 4 sports na nossa lista de sports, alteramos o valor, removemos o valor da posição 2, alteramos o valor da posição 2 para ping-pong, antes era TNG mesmo, 0, 1, 2, trocamos para ping-pong, nós removemos o índice 2 e nós removemos o handball, que é um esporte também que está na última posição. Retornamos o índice da posição 0, ou seja, o primeiro elemento, e navegamos através do for each. Vamos executar, se a gente executar esse código, nós vamos ver o resultado: futebol, futebol, basquetebol. O primeiro elemento da nossa lista é futebol. Então a gente está vendo o resultado aqui. E depois a gente navegou nos outros 2 elementos, a nossa lista só tem 2 elementos. Para a gente ter certeza, a gente pode colocar um standout aqui e mostrar sports. E a gente vai ver futebol, basquetebol, tênis de mesa e handebol. Aí a gente pode colocar eles após as nossas operações de remoção e nós notar que só existe futebol e basquetebol na nossa lista, no nosso vetor. Ok, pessoal? Então, basicamente, os exemplos de lista são esses. Nós temos a implementação ArrayList e Vector. E lista é o objeto mais simples, é a implementação mais simples e mais comum das coleções. A gente principalmente usa a lista quando a gente quer retornar e quer navegar dentro de um conjunto de dados existente. Talvez uma busca no banco de dados, ou então uma busca num arquivo de texto. A gente retorna um conjunto de dados, seja um cadastro de pessoas, seja um cadastro de estudantes, uma lista de compras. A gente sempre vai utilizar listas nesse caso, e a implementação mais comum que são os ArrayLists, que são valores que são possíveis de serem mudados. O ArrayList provém, adiciona, remove, sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de burocracia mais. É muito simples, você instancia, adiciona, atualiza